A Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 1. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o pelida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou no ar, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus, desde o momento em que primeiro se desentenderam o Átrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Entre eles, qual dos deuses provocou o conflito? Apolo, o filho de Leto e de Zeus, enfurecera-se o deus contra o rei, e por isso espalhara entre o exército uma doença terrível de que morriam as hostes, porque o Átrida desconsiderara Crises, seu sacerdote. Ora, esse tinha vindo até as naus velozes dos aqueus para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas, segurando nas mãos fitas de Apolo, que acerta ao longe, e um cetro dourado suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos dois Átridas, condutores de homens. Ó Átridas, e vós, demais aqueus de belas Quinêmides, que vos concedam os deuses que o Olimpo detém saquear a cidade de Príamo e regressar bem a vossas casas. Mas libertai a minha filha amada e recebei o resgate, por respeito para com o filho de Zeus, Apolo, que a cerca ao longe. Então todos os outros aqueus aprovaram essas palavras, que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração do Átrida Agamenon, e asperamente o mandou embora com palavras desabridas. Que eu não te encontre, ó ancião, junto às côncavas naus, demorando-te agora, ou voltando nos tempos próximos, pois de nada te servirá o cetro e a fita do Deus. Não libertarei a tua filha. Antes disso a terá atingido a velhice, em minha casa em Argos, longe da sua pátria, enquanto se afadiga ao tear e dorme na minha cama. Vai-te agora, não me colerizes, partirás mais salvo. Assim falou, amedrontou-se o ancião e obedeceu ao que fora dito. Caminhou em silêncio ao longo da praia do mar, marulhando. E depois de ter se afastado para longe, rezou o ancião ao soberano Apolo, que Leto de belos cabelos deu à luz. Ouve-me, Senhor do arco de prata, Deus tutelar de Crise e da sacratíssima Sila, que pela força rege Estênedo, ó Eministeu. Se alguma vez ao belo tempo te pus um teto, ou queimei para ti as gordas coxas de touros ou de cabras, faz que se cumpra isso que te peço, que paguem com tuas setas o dano as minhas lágrimas. Assim disse, orando, e ouviu o Febo Apolo, desceu do Olimpo com o coração agitado de ira. Nos ombros trazia o arco e a aljava duplamente coberta. Aos ombros do deus irado, as setas chocolhavam à medida que avançava, e chegou como chega a noite. Depois sentou-se à distância das naus e disparou uma seta. O terrível som foi produzido pelo arco de prata. Primeiro atingiu as mulas e os rápidos cães, mas depois disparou as setas contra os homens. As piras dos mortos ardiam continuamente. Durante 9 dias, contra o exército voaram os disparos do deus. Ao 10º dia, Aquiles convocou a hoste para a assembleia. Fora isso que lhe colocara no espírito a deusa Hera de alvos braços, pois sentia pena dos Dânaos porque os via morrer. Assim que se encontraram todos reunidos, levantou-se para lhes falar, Aquiles de pés velozes. Átrida, julgo agora que seremos obrigados a regressar e voltar frustrados para casa. Isso no caso de fugirmos à morte.
Se ao mesmo tempo a guerra e a doença dizimam os aqueus, mas agora interroguemos algum vidente ou sacerdote, ou um intérprete de sonhos, também os sonhos vêm de Zeus, que nos indique por que razão se encolerizou Febo Apolo, se por causa de promessa ou hecatombe nos censura, na esperança de que aceite o sacrifício de ovelhas e cabras imaculadas e que assim afaste de nós a pestilência. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou então Calcas, filho de Téstor, de longe o melhor dos adivinhos. Todas as coisas ele sabia, as que são, as que serão e as que já foram. Guiara até Ílion as naus dos aqueus, graças aos vaticínios que lhe tinham sido concedidos por Febo Apolo. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Mandas-me explicar, ó Aquiles, dileto de Zeus, a ira do soberano Apolo que acerta ao longe. Por isso falarei. Mas tu deverás refletir e jurar que me defenderás com as tuas palavras e as tuas mãos. Pois sei que encolerizarei certo homem, aquele que rege poderoso, os argivos a quem obedecem os aqueus. Maior é o rei que se encoleriza contra um homem inferior, pois, embora a ira durante um dia consiga reprimir, daí por diante se mantém ressentido até cumprir o que lhe vai no coração. Pensa, pois, se me salvarás. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes. Toma coragem e profere o oráculo que souberes. Por Apolo dileto de Zeus, a quem tu rezas, ó Calcas, e por intermédio de quem os dana os dás oráculos. Enquanto eu for vivo e contemplar a luz na terra, ninguém te porá mão pesada junto às côncavas naus. Ninguém de todos os danos, nem que te refiras a Agamenon, que agora entre todos os aqueus declara ser o mais nobre. Tomando então coragem, falou o adivinho irrepreensível. Não é porque o Deus censura alguma promessa ou hecatombe, mas por causa do sacerdote que Agamenon desconsiderou. Não libertou a filha, nem quis receber o resgate. Por isso nos dá desgraças o Deus que acerta ao longe. E não afastará dos danos a repugnante pestilência, até que o querido pai seja restituído à donzela de olhos brilhantes gratuitamente sem resgate, e seja levada até crise uma sagrada hecatombe. Então convencê-lo-emos a acalmar-se. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou o herói, filho de Atreu Agamenon, de vasto poder. Irritado, tinha o coração cheio de negra raiva, e os olhos assemelhavam-se a fogo faiscante. Com um olhar nefasto, foi a Calcas que primeiro dirigiu a palavra. Adivinho de desgraças, em meu benefício nunca tu profetizaste. Sempre te é cara ao coração profetizar sofrimentos, mas nunca uma palavra benfazeja. Nunca foste capaz de preferir ou fazer cumprir. Agora estás a vaticinar o meio dos danos, dizendo que é por causa disso que Deus lhes traz desgraças. Por que pela donzela Criseida eu não quis aceitar o glorioso resgate, visto que decidi em vez disso ficar com ela em minha casa? Prefiro a Clitemnestra, minha esposa legítima, pois em nada lhe é inferior, nem de corpo, nem de estatura, nem de inteligência, nem nos lavores. Mas apesar disso, restituí-la-ei, se for isso a coisa melhor. Quero que o povo seja salvo, de preferência que pereça. Mas preparai para mim outro prêmio, para que não seja só eu entre os argivos que fico sem prêmio, pois tal seria indecoroso. Pois vede todos vós como meu prêmio vai para outra parte. Respondendo-lhe assim, falou o divino Aquiles de pés velozes. Gloriosíssimo Átrida, mais ganancioso de todos os homens, como podem dar-te um prêmio aos magnânimos aqueus?
Nada sabemos de riqueza que jaza num fundo comum, mas os despojos das cidades saqueadas foram distribuídos, e seria indecoroso tentar reaver tais coisas de junto do povo. Pela tua parte deverás cedê-las, como manda Deus, e nós, aqueus, te traremos 3 a 4 vezes a respectiva recompensa. Quando Zeus nos conceder saquear Troias de belas muralhas. Respondendo-lhe assim, falou o poderoso Agamenon: Não é desse modo, valente embora sejas, ó divino Aquiles, que me enganas, pois nem me passarás à frente, nem convencerás. Na verdade, o que queres é que, mantendo tu próprio teu prêmio, seja eu forçado a passar sem o meu, visto que me mandas restituí-la. Mas se me derem um prêmio os magnânimos aqueus, dando algo que me agrade, que seja recompensa condigna, mas se nada me derem, então eu próprio irei tirar o prêmio que te pertence, ou a Ajax ou a Ulisses, tirá-lo-ei e levá-lo-ei comigo. Zangar-se-á quem receber a minha visita. Mas nessas coisas pensaremos depois, no momento futuro. Agora lançaremos uma escura nau para o mar divino. Nela reunamos remadores e nela ponhamos a hecatombe. Façamos embarcar a própria Criseida de lindo rosto. E que da nau tome o comando um chefe aconselhado. Talvez Ajax, ou Idomeu, ou o divino Ulisses. Ou então tu próprio, ó Pelida, mais temível dos homens, para que o sacrifício oferecido apazigue o Deus que atua ao longe. Fitando-o com sobrolho carregado, respondeu Aquiles de pés velozes. Ah, como tivestes de vergonha, zeloso do teu proveito! Como obedecerás tuas palavras a algum dos aqueus para seguir o caminho ou pelejar pela força contra guerreiros? Eu não vim para cá lutar por causa dos lanceiros troianos, visto que eles em nada me ofenderam. Nunca eles me levaram bois ou cavalos, nem jamais na fatia. De férteis sulcos alimentadoras de homens prejudicaram as colheitas, pois muitas coisas há de permeio, montanhas sombrias e o mar retumbante. Mas foi a ti, grande desavergonhado, que seguimos para que te regozijastes, para que obtivéssemos honra para Menelau. Foi por ti, ó cara de cão, que investimos contra os troianos. Mas nisso não queres tu pensar nem refletir, e ameaças vir tu próprio tirar-me o prêmio, pelo qual muito me esforcei, e que me deram os filhos dos aqueus. Nunca recebo eu prêmios como os teus. Quando saqueiam os aqueus uma das cidades bem habitadas dos troianos, a maior porção da guerra impetuosa tem as minhas mãos de aguentar. Mas quando chega o momento da distribuição, és tu que fica com o prêmio melhor, e eu volto para as naus. Com pouca coisa, mas que me é querida. Depois de ter me cansado a combater, mas agora voltarei para a Fitifia, visto que é muito melhor regressar para casa com as naus recurvas, pois não estou disposto a ficar aqui, desonrado, acumulando para ti tesouros. A ele deu resposta Agamenon, soberano dos homens. Foge, pois, se é isso que o teu coração te impele a fazer. Não te peço que fiques por minha causa, junto de mim há outros que me honram. Sobretudo Zeus, o conselheiro. De todos os reis criados por Zeus, és para mim o mais odioso. Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas. Se és excepcionalmente possante, é porque um Deus tal te concedeu. Vai-te para casa com as tuas naus e com os teus companheiros. Rege os mirmidões, pois de ti não quero saber. Nem me interessa a tua ira. E desse modo te ameaçarei. Uma vez que Febo Apolo me arrebata a Criseida, mandá-la-ei embora numa das minhas naus e com companheiros meus. Mas irei depois à tua tenda buscar Briseida de lindo rosto. Essa que te calhou como prêmio para que fiques bem a saber, quanto mais forte que tu eu sou.
que doravante outro repugne declarar-se meu igual e comparar-se comigo na minha presença. Assim falou, mas uma dor se apoderou do Pelida, cujo coração no peito irusto se dividia no que haveria de pensar, ou desembainhar de junto da coxa a espada afiada e dispensar a assembleia matando Átrida, ou antes acalmar a ira e refrear o coração. Enquanto isso, pensava no espírito e no coração, tirando a espada da bainha. Chegou Atena, vinda do céu, mandara a deusa Hera de alvos braços, pois a ambos ela estimava e protegia no seu coração. Postou-se atrás dele e agarrou no loiro cabelo do Pelida, visível apenas para ele. Nenhum dos outros a viu. Espantou-se Aquiles ao voltar-se para trás e logo reconheceu Palas Atenas, cujos olhos faiscavam terrivelmente, e falando dirigiu-lhe palavras aladas. Por que aqui regressas, ó filha de Zeus, detentor da Égide? Será para veres a insolência do átrio de Agamenon? Mas isso te direi, coisa que penso vir a cumprir-se. É pela sua arrogância que depressa perderá a vida. A ela lhe respondeu a deusa, Atena de olhos esverdeados. Vim para refrear a tua fúria, no caso de me obedeceres. Do céu mandou-me a deusa Hera, de alvos braços, pois a ambos ela estima e protege no seu coração. Mas desiste agora do conflito e não tires a espada com a mão. Com palavras o pode injuriar, como de fato acontecerá. Por isso te direi, coisa que haverá de se cumprir. No futuro, 3 vezes mais gloriosas oferendas te serão trazidas por causa da insolência dele. Refreia-te e obedece-nos. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes. Forçoso é, ó deusa, que se obedeça às palavras de vós ambas. Ainda que o coração esteja enraivecido, assim será melhor. Aquele que os deuses obedece, os ouvidos lhes dão também. Assim falou e reteve a mão pesada no punho de prata, enfiando de novo a grande espada na bainha. Não desobedeceu à palavra de Atena. Por seu lado, partiu ela para o Olimpo, para o palácio de Zeus, detentor da égide, para junto dos deuses. Mas o Pelida falou de novo, com palavras agressivas ao Átrida. De forma alguma desistiu da sua raiva. Pesado de vinho, olhos de cão, coração de gamo, armara-te para a guerra juntamente com o povo, ou fazeres uma emboscada com os príncipes dos aqueus. Isso nunca tu ousaste no coração. Tal coisa para ti seria a morte. Muito mais agradável é ires pelo vasto exército dos aqueus, arrancando os prêmios a quem te levanta a voz. Rei voraz com o próprio povo, é sobre nulidades que tu reinas. Se assim não fosse, ó Átrida, esta agora seria a tua última insolência. Mas isso te direi e jurarei um grande juramento. Por este cetro que nunca mais terá folhas ou rebentos, a partir do momento em que deixou o tronco nas montanhas, nem nunca mais reverdecerá, pois dele cortou o bronze, as folhas e o casco. E agora os filhos dos aqueus que proferem sentenças o seguram. Aqueles que praticam a justiça por mando de Zeus, será esse um poderoso juramento. Sobrevirá um dia aos filhos dos aqueus o desejo de terem Aquiles. A todos eles, e nesse dia não conseguirás tu, apesar do sofrimento, socorrê-los, quando muitos por Heitor, matador de homens, caírem chacinados. E tu morderás dentro de ti o coração de raiva, porque em nada honraste o melhor dos aqueus. Assim falou o Pelida, tirando para o chão o cetro cravejado de adereços dourados, sentando-se ele próprio em seguida. Quanto ao Átrida, continuava encolerizado, então entre eles se levantou Nestor, das doces palavras, o límpido orador de Pilos. Da sua língua fluía um discurso mais doce que o mel.
Vira morrer já duas gerações de homens mortais, dos que com eles nasceram e foram alimentados na sacra pílula. E agora reinava sobre a terceira. Bem intencionado, assim dirigiu-se à Assembleia. Ah, como é grande a desgraça que a Acaia sobreveio! Na verdade, se regozijariam Príamo e os filhos de Príamo, e todos os outros troianos se alegrariam no coração se soubessem de todo esse conflito entre vós ambos. Vós que entre os danos sois excelsos no conselho e na luta, ouvi-me, sois ambos mais novos que eu. Pois já eu, com homens mais valentes que vós me dei, e nunca esses me desconsideraram. De resto, nunca homens assim eu alguma vez verei. Homens como Pirito e Driante, pastor do povo, Ceneu e Exádio e o divino Polifemo, Teseu e Egeu, semelhante aos imortais, os mais fortes foram eles dos homens da terra. E com os mais fortes combateram, até com os centauros nas montanhas que de todo destruíram, com estes homens me dei, quando vim de Pilos, de uma terra longínqua. Foram eles que me chamaram e combati por minha conta e risco. Com eles não conseguiria lutar nenhum dos mortais que hoje habitam a terra. Mas eles ouviam os meus conselhos e obedeciam às minhas palavras. Obedecei também vós, pois o melhor é obedecer. Que não procures tu, nobre embora seja, tirar-lhe a donzela, mas deixa-a estar. Foi a ele primeiro que os aqueus deram o prêmio. Quanto a ti, ó apelida, não procures à força conflitos com o rei, pois não é honra qualquer a de um rei detentor de cetro a quem Zeus concedeu a glória. Embora sejas tu mais forte, pois é uma deusa que tens por mães, ele é mais poderoso, uma vez que reina sobre muitos mais. Átrida, refreia agora a tua ira. Eu próprio te suplico que abandones a cólera contra Aquiles, para todos os aqueus é um forte baluarte na guerra destruidora. Respondendo-lhe assim, falou o poderoso Agamenon. Tudo o que tu disseste, ó ancião, foi na medida certa. Mas esse homem quer estar sempre acima dos outros. Sobre todos quer ele prevalecer, sobre todos reinar e a todos dar ordens. Penso que há um que não lhe obedece. Se um guerreiro o fizeram os deuses, por que são para sempre? É por isso que o incentivam a proferir injúrias? Em resposta, irrompeu o divino Aquiles. Chamar-me-ia um covarde e uma nulidade se tiveres de ceder naquilo que me ordenas. A outros dás tuas ordens, mas não pensas em mandar em mim, pois penso nunca mais te obedecer. E outra coisa te direi: tu guarda-a no coração, e com as mãos não lutarei eu por causa da donzela. Contigo ou com outro, visto que tirais o que me deste. Mas dos outros haveres junto a minha escura nau veloz, desses nada levarás contra a minha vontade. Se tal tentardes que estes fiquem também a saber rapidamente que da minha lança correrá teu negro sangue. Assim que pararam de se injuriar com palavras violentas, dispensaram a assembleia junto às naus dos aqueus. O Pelida dirigiu-se às tendas e às suas naus bem proporcionadas com Patroclo, filho de Menécio, e com seus outros companheiros. Por seu lado, o Átrida fez lançar ao mar uma nau veloz, escolheu 20 remadores e fez embarcar a Hecatombe para o deus, assim como Criseida de lindo rosto. Como comandante foi Ulisses, de 1000 ardis. Tendo embarcado, navegaram estes pelos caminhos aquosos. Mas o filho de Atreu ordenou às hostes que se purificassem, e eles purificaram-se, atirando a sujidade para o mar. E a Apolo ofereceram imaculadas hecatombes de touro e cabras, junto à orla do mar, nunca cultivado,
Ao céu chegou o aroma rodopiando por entre o fumo, entre o exército desse modo eles se esforçavam. Mas Agamenon não desistiu do conflito com que ameaçara Aquiles, mas dirigiu-se a Táltibo e a Euríbato, que eram seus arautos e seus ágeis escudeiros. Ide agora até a tenda de Aquiles, filho de Peleu, e trazei pela mão brezeida de lindo rosto. Se ele não a entregar a vós, irei eu próprio buscá-la, acompanhado de muitos outros, o que para ele será ainda pior. Assim dizendo, despediu-os, impondo-lhes uma forte palavra. Eles caminharam contrariados pela orla do mar nunca cultivado, e chegaram às tendas e às naus dos mirmidões. Encontraram-no junto à sua tenda, junto da nau escura, sentado, e ao vê-los não se alegrou Aquiles. Mas ambos ficaram espantados, em pé, com medo do rei, e não lhe dirigiram a palavra nem o interrogaram. Mas ele sabia bem no seu coração e assim disse: Salve, ó arautos, mensageiros de Zeus e dos homens. Aproximai-vos, não sois vós os culpados, mas Agamenon, que aqui vos manda por causa de Briseida, a donzela. Pois bem, traz aqui a donzela. Ó Patroclo, criado por Zeus, deixa que a levem e que sejam eles testemunhas perante os deuses bem-aventurados e os homens mortais. E perante esse rei tão áspero, no caso de doravante surgir a necessidade de eu afastar dos outros a desgraça, pois ele ferve de raiva no seu espírito mal intencionado e não sabe olhar bem para trás e para frente, de modo que os aqueus combatam a salvo junto às naus. Assim falou, e Patroclo obedeceu ao querido companheiro, e trouxe da tenda Briseida, de lindo rosto, dando-a para levarem. Eles voltaram para junto das naus dos aqueus, e com eles foi a mulher, contrariada. Mas logo Aquiles rompeu a chorar e foi sentar-se longe dos companheiros, na praia junto ao mar cinzento, olhando para o mar com cor de vinho. E estendendo as mãos à mãe amada, orou com afinco. Mãe, já que me deste a luz para uma vida tão curta, honra deveria o Olimpo ter me concedido. Zeus que troveja nas alturas, mas agora em nada me honrou, pois o filho de Atreu, Agamenon, de vasto poder, desonrou-me. Tirou-me o prêmio pela própria arrogância. Assim falou, vertendo lágrimas, e ouviu-a excelsa mãe, sentada nas profundezas do mar junto ao ancião. Seu pai, rapidamente como a bruma, emergiu do mar cinzento. Sentou-se à frente do filho enquanto vertia lágrimas e acariciou-o com a mão. Depois chamou-o pelo nome e disse: Meu filho, por que choras? Que dor te chegou ao espírito? Fala, não escondas o pensamento para que ambos saibamos. Suspirando profundamente, lhe deu resposta Aquiles de pés velozes. Tu sabes, para que dizer tudo a quem já sabe? Fomos para Tebas, a sagrada cidade de Ésion. Saqueamo-la e de lá trouxemos todos os despojos. Para os bem os dividiram entre si os filhos dos aqueus. Para o Átrida escolheram Criseida de lindo rosto. Mas Crises, sacerdote de Apolo, que a certa ao longe veio até as naus dos aqueus vestidos de bronze para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas, segurando nas mãos as fitas de Apolo, que a certa ao longe, e um cetro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos dois Átridas, condutores de homens. Então todos os outros aprovaram as suas palavras que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração do átrida Agamenon, e asperamente o mandou embora com palavras desabridas. Furioso, o ancião voltou para trás.
Mas Apolo ouviu sua prece, uma vez que lhe era muito caro, e disparou contra os argivos setas malignas. Em seguida, todo o povo morria rapidamente, pois os disparos do deus chegaram a todo lado no vasto exército dos aqueus. Transmitiu-nos depois o saber adivinho dos oráculos do Deus. E fui eu o primeiro a dizer que se propiasse o Deus, mas a cólera apoderou-se do Átrida e logo se levantou com palavras ameaçadoras, que agora se cumpriram. Numa nau veloz mandaram os aqueus de olhos brilhantes uma donzela para a crise e levaram oferendas para o Deus. Quanto à outra, vieram os arautos à minha tenda buscá-la, a filha de Briseu, que me tinham dado os filhos dos aqueus. Mas agora, se na verdade podes, protege o teu filho, indo ao Olimpo para suplicar a Zeus, se é que alguma vez lhe alegrasse o coração com palavras ou com atos. Pois muitas vezes te ouvi declarar no palácio de meu pai que só tu entre os imortais afastaste a desgraça vergonhosa do filho de Crono da nuvem azul, no dia em que acorrentá-lo quiseram os demais olímpios. Ere Poseidon e Palas Atenas. Mas foste tu, ó deusa, que das correntes o liberaste, quando chamaste para o alto Olimpo aquele das 100 mãos, a quem os deuses chamaram Briareu, embora todos os homens lhe chamassem Égion. Por mais forte ele é que o pai, sentou-se ele ao lado do Crônida, exultante na sua glória. E os deuses bem-aventurados sentiram o medo e não o acorrentaram. Estas coisas traz-lhe agora a lembrança e agarra-lhe os joelhos, na esperança de que ele queira favorecer os troianos, encurralando os aqueus junto às polpas das naus, enquanto são chacinados para que todos tirem proveito daquele rei, e que reconheça o Átrida Agamenon de vasto poder, a sua loucura por em nada ter lhe honrado o melhor dos aqueus. Vertendo lágrimas, lhe respondeu então Tétis: Ah, meu filho, por que te dei a luz, amaldiçoada e te criei? Quem dera que junto às naus estivesse sentado sem lágrimas e sem sofrimento, visto que curta é tua vida sem duração. Agora será rápido teu destino, mais do que todos os outros sofrerás, para um fado cruel te dei a luz no nosso palácio. Dizer essa tua palavra a Zeus, com que o trovão se deleita, irei, pois, até o Olimpo coberto de neve, talvez ele me ouça. Mas fica tu agora, junto às naus velozes, na tua ira contra os aqueus, e completamente te abstém da refrega. É que Zeus foi ontem para o oceano e para os impreensíveis. Etíopes assistira a um festim, e com ele foram todos os deuses. Mas no 12º dia regressará de novo ao Olimpo, e nessa altura irei para o palácio de bronze os chãos de Zeus, dirigir-lhe-ei súplicas, julgo poder convencê-lo. Assim dizendo partiu, deixando-o onde estava, encolerizado no coração por causa de uma mulher de bela cintura, que a força e a sua revelia lhe tiraram. Por seu lado, Ulisses chegou crise. Por seu lado, Ulisses chegou à crise, trazendo a sagrada hecatombe. Quando entraram no porto de águas fundas, dobraram a vela e guardaram-na na nau escura. Rapidamente desceram o mastro com os cabos dianteiros e com os remos remaram até o ancoradouro. Lançaram as âncoras e ataram as amarras. Eles próprios saíram e caminharam pela orla do mar, levando a hecatombe para Apolo, que acerta ao longe da nau preparada para o alto mar, trouxeram a filha de Crises. Levou-a até o altar Ulisses de mil ardias e depositou-a nos braços do pai, e assim lhe dirigiu a palavra. Manda-me, ó Crises Agamenon, soberano dos deuses, restituir-te a tua filha e oferecer a Febo uma sagrada hecatombe,
Em nome dos Dânaos, para que propiciemos os soberanos que contra os argivos muitos sofrimentos lançou. Assim dizendo, entregou-a nos braços do pai, que recebeu com regozijo a filha amada, e logo aprontaram para o Deus a sagrada hecatombe em torno do bem construído altar. Levaram, lavaram as mãos e pegaram nos grãos de cevada. Entre eles levantou Crise as mãos e rezou em voz alta. Ouve-me, Senhor do arco de prata, Deus tutelar de Crise e da sacratíssima Sila, que pela força reges Tênedo, tal como antes destes ouvido a minha prece, e para me honrares, fustigaste a hoste dos aqueus, também agora que se cumpra isso que te peço, afasta dos danos a pestilência repugnante. Assim disse orando, e ouviu Febo Apolo. Depois que rezaram e atiraram os grãos de cevada, primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas, depois as decolaram e esfolaram. Cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada de gordura, e sobre ela colocaram pedaços de carne crua. O ancião queimou-as nas achas e por cima verteu vinho frisante. Junto dele, os jovens seguravam garfos de 5 dentes. Queimadas as coxas, provaram as vísceras, cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos. Assaram-na com cuidado e dos espetos atiraram. Quando puseram termo aos esforços de preparar o jantar, comeram-na e nada lhes faltou daquele festim compartilhado. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, vieram mancebos encher as taças de bebida. Vertidas libações serviram-nas a todos. Durante todo o dia apraziguaram com o canto do Deus, entoando um belo hino, os mancebos dos aqueus, cantando em honra do Deus que atua ao longe e que no seu espírito se deleitou a ouvi-lo. E quando se pôs o sol, sobreveio a escuridão, foram todos deitar-se junto às polpas das naus. Quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, regressaram então para o vasto acampamento dos aqueus. Enviou-lhes um vento favorável, Apolo que atua ao longe. Levantaram o mastro e alçaram as brancas velas. O vento inchou o centro da vela e as ondas de púrpura cantaram em redor da nau em movimento, que por cima das ondas apressava o seu caminho. Quando chegaram ao vasto acampamento dos aqueus, arrastaram a escura nau para a terra firme, para cima das areias da praia, alinhando por baixo o equipamento, eles próprios se dispersaram por entre as tendas e as naus. Porém, na sua ira, estava sentado junto às rápidas naus o filho de Peleu, criado por Zeus, Aquiles de pés velozes. Recusava-se a partir para a assembleia ou a partir para a guerra, mas gastava o próprio coração ali permanecendo, embora desejasse o grito de guerra e a refrega. Foi quando sobreveio a 12ª aurora que para o Olimpo regressaram os deuses que são para sempre todos juntos e foi Deus liderá-los. Não olvidou Tétis os pedidos do seu filho, mas emergiu de manhã cedo da onda do mar e subiu ao rasgado céu ao Olimpo. Encontrou Zeus que vê ao longe, sentado longe dos outros, no píncaro mais elevado do Olimpo de muitos cumes. Sentou-se junto dele e com a mão esquerda lhe agarrou os joelhos, enquanto com a direita segurava sobre o queixo. Em tom de súplica, dirigiu a palavra a Zeus, crônida soberano. Zeus Pai, se entre os imortais alguma vez te auxiliei com palavras ou atos, faz que cumpra essa minha prece. Honro meu filho, aquele que acima de todos os outros está destinado à vida curta. Pois agora Agamenon, soberano dos homens, o desonrou, tirando-lhe o prêmio pela arrogância. Mas mostra-lhe tua recompensa, ó conselheiro Zeus Olímpio.
concede a primazia aos troianos até que os aqueus honrem o meu filho e lhe paguem com honraria devida. Assim falou, mas não lhe deu resposta Zeus, que comanda as nuvens. Ficou sentado durante muito tempo em silêncio, mas Tétis, de modo que lhe agarra os joelhos, desse modo continuava sem o largar, e novamente lhe falou, tomando a palavra pela segunda vez. Com verdade me promete o que te peço, e inclina a cabeça, ou então recusa, pois nada há que te cause receio, para que eu saiba, bem como de todos os deuses sou aquela que menos honra recebe. Indignado lhe respondeu Zeus, que comanda as nuvens. É triste o trabalho em que me lanças para entrar em conflito com Hera. Quando ela me provocar com palavras injuriosas, entre os deuses imortais está ela continuamente a censurar-me, porque afirma eu querer beneficiar os troianos na refrega. Mas tu agora deverás de novo retirar-te, não já era reparar que aqui viesse. Refleti sobre como cumpris essas coisas, inclinarei agora a cabeça para ti, para que acredites, pois, da minha parte, é essa a maior garantia entre os imortais. Nenhuma palavra em relação à qual inclino a cabeça é revogável, falsa ou ficará sem cumprimento. Assim falou o Crônida, inclinando sobre o olho azul. Agitaram-se as madeixas de ambrosia na cabeça do soberano imortal e o alto Olimpo tremeu. Depois de assim se terem aconselhado um com o outro, saltou ela do fulgante Olimpo para o mar profundo. Zeus para o seu palácio, todos os deuses se levantaram dos seus assentos à entrada do pai. Nenhum ousou esperar que ele se aproximasse, mas todos se levantaram. Em seguida sentou-se ele no seu trono. Porém, a Hera não passou despercebido que com ele se aconselhara Tétis dos pés prateados, filha do velho do mar. Logo falou a Zeus, Crônida com palavras mordazes. Quem dos deuses, pensador de enganos, contigo se aconselhou? Sempre te é caro manteres afastado de mim, judiciando coisas pensadas em segredo. E nunca tu ousaste declarar-me a palavra que tens tu em teu pensamento. A ela deu resposta o pai dos homens e dos deuses. Eras, não penses vir a conhecer todas as minhas palavras, difíceis elas te seriam, minha esposa embora sejas. Porém, aquilo que te compete ouvir, ninguém o ouvirá. Primeiro, pertença a ele a raça dos homens ou dos deuses, mas sobre aquilo que eu decido pensar afastado dos deuses. Não faças perguntas, nem de modo algum procures saber. A ele respondeu Hera, rainha com olhos de plácida tora. Crônida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? No passado nunca tive o hábito de perguntar ou inquirir, mas sempre descansado pudeste planejar o que bem querias. Mas sinto agora um receio terrível, que influenciado te tenha, Tétis dos pés prateados, filha do velho do mar, pois de manhã cedo se sentou contigo e te agarrou os joelhos, e a ela julgo que eu que inclinaste a cabeça, em sinal de penhor, em como honrarás Aquiles, matando muitos juntos a naus dos aqueus. A ela deu resposta Zeus, que comanda as nuvens. Deus é surpreendente, sempre coisas imaginas, nunca te escapo, mas nada tu conseguirás alcançar e do meu coração ficarás ainda mais longe, e isso para ti será coisa pior. Se é esse o caso, é porque assim o caso me aprove. Senta-te em silêncio e ouve minhas palavras, com receio de que em nada te ajudem os deuses do Olimpo, quando de ti me aproximar para pôr-te minhas mãos irresistíveis. Assim falou, amedrontou-se Hera, rainha com olhos de plácida tora. Sentou-se em silêncio, vagando seu amado coração. Confrangeram-se no palácio de Zeus os deuses celestiais.
Entre eles tomou então a palavra o famoso artífice Hefesto, para agradar a mãe amada Hera de alvos braços. Na verdade, que trabalho tão triste e insuportável, se vos agredis desse modo por causa dos mortais, lançando o conflito entre os deuses, nem há prazer no belo festim, pois prevalece o que há de pior. A minha mãe dou esse conselho, sabedora embora seja que agrade a Zeus, Pai amado, para que de novo não censure o Pai, agitando assim o nosso banquete. E se quisesse o astral relampejador Olímpio precipitar-nos dos nossos assentos, é que de longe ele é o mais forte. Fala-lhe tu com palavras suaves, de imediato será o Olimpo compassivo para conosco. Assim falou, levantando-se uma taça de asa dupla, colocou na mão da mãe amada e assim lhe disse: Aguenta, minha mãe, e refreia-te apesar do que sofre. E para ti que tanto amo, meus olhos não vejam atingida, pois nessa altura não poderia eu te socorrer, por mais que me doesse, duro é o Olímpio de enfrentar. Já em tempo anterior, quando tentei salvar-te, me agarrou ele pelo pé e me lançou para fora do limiar divino. Durante um dia inteiro me desempenhei e ao pôr do sol caí em Lemos. Pouco era o sopro que me restava. Foi aí, depois da minha queda, que os Cíntias me trataram. Assim falou e sorriu a Deus a Hera de alvos braços. Sorrindo, recebeu na mão a taça do filho. Depois, da esquerda para a direita, todos os outros deuses, ela serviu o doce néctar, tirando-o de uma cratera e brotou entre os deuses bem-aventurados o riso inexaurível, quando viram Hefesto afadigando-se pelo palácio. Desse modo, durante o dia até o pôr do sol se banquetearam e nada lhes faltou no festim compartilhado. Nem mesmo a lindíssima lira que Apolo segurava, nem o canto das musas que cantavam um canto alternado, respondendo umas às outras com voz maravilhosa. Quando desceu a luz resplandecente do sol, cada qual foi para sua casa descansar, lá onde o palácio para cada um construíra, com artes engenhosas, um muito famigerado Hefesto, deus ambidestro, para o leito foi Zeus, astral relampejador Olímpio, onde costumava dormir quando o doce sono sobrevinha. Deitou-se e adormeceu. Ao seu lado estava a Hera do trono dourado. Termina assim o primeiro canto da Ilíada. Assim que possível, retorno com o próximo.